Olá, boa noite. Deputados mineiros definem prioridades sobre a tragédia de Brumadinho. E o Vem Pra UFO 2019 reúne centenas de estudantes em 2 dias de evento. Hoje vamos falar sobre escolha profissional. No estúdio, especialistas nos ajudam a entender quais pontos devem ser levados em consideração na hora de escolher a profissão a seguir. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Nesta quinta-feira, o grupo de trabalho da barragem de Brumadinho da Assembleia Mineira estabeleceu prioridades e um planejamento para cobrar e monitorar a implementação de recomendações do Parlamento relativo ao rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Vale, que causou a morte de 270 pessoas no início do ano. De acordo com os deputados, uma das prioridades será agilizar a tramitação de um projeto de lei que institui a política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens e de propostas que ampliem a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades minerárias. Veja. O relator da CPI de Brumadinho iniciou a leitura do parecer hoje à tarde. No documento, o deputado Rogério Correa sugere o indiciamento do ex-presidente da Vale, Fábio Schvartzman, e outros 21 diretores, engenheiros e terceirizados pelos crimes de homicídio doloso e lesão corporal dolosa, em decorrência do rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão, em 25 de janeiro. O relatório também pede o indiciamento da Vale e da empresa alemã TÜV Süd por inúmeros crimes ambientais. Além disso, o texto recomenda o aprimoramento da legislação e dos mecanismos de fiscalização da mineração no país, a reparação dos danos ambientais e humanos e a criação de um observatório para acompanhar e fiscalizar o caso de Brumadinho e de outras barragens em Minas Gerais. Houve um conluio entre a Vale e a TÜV Süd para que o lucro não deixasse de vir da exploração da mina e, ao mesmo tempo, a TÜV Süd pudesse continuar o trabalho dela de assessoria. Quase 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos foram despejados no meio ambiente. A lama deixou 252 mortos. Outras 18 pessoas ainda estão desaparecidas. Segundo a CPI, os representantes da Vale e da consultoria alemã TÜV Süd sabiam que a barragem não preenchia os requisitos mínimos de segurança exigidos pela lei. Anomalias na estrutura, infiltrações, vazamento de lama e um problema no sistema de escoamento eram conhecidos desde julho de 2018. 6 meses antes da enxurrada de lama destruir o que encontrou pela frente. O relatório da comissão também indica que a Vale optou por não retirar estruturas como o refeitório e prédios da administração de áreas que poderiam ser soterradas em caso de acidente, mesmo sabendo do risco. Então nós temos aqui uma entrega muito importante que contribui com o trabalho da força-tarefa que foi instalada em Minas Gerais para a investigação das responsabilidades dessas empresas e nós esperamos que justiça seja feita. A leitura do parecer ainda precisa ser concluída antes da votação. Hoje, o presidente da comissão concedeu vistas coletivas, como prevê o regimento. O objetivo é que os integrantes da CPI tenham mais tempo para analisar o texto. Um verdadeiro homicídio coletivo que foi cometido em Brumadinho, além do desastre e dos aspectos ambientais. Mesmo se aprovado, o relatório da CPI de Brumadinho não tem consequências imediatas. No caso dos indiciamentos, por exemplo, o documento serve como uma recomendação do Parlamento, mas depende do Ministério Público levá-la adiante na esfera judicial. Ontem o JU falou especialmente sobre as manchas de óleo que atingem as praias do Nordeste. Fizemos um jornal especial sobre isso. E olha só, depois de 2 meses do início do aparecimento de óleo nas praias, nessa região do país, imagens de satélite captaram uma mancha gigante em alto mar que está em direção ao sul da Bahia. Por isso a gente mostra agora na reportagem hoje. O Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite, ligado à Universidade Federal de Alagoas, encontrou um padrão nas manchas de óleo no oceano.
A mais recente foi detectada a 54 quilômetros da costa da Bahia. Ela era extensa, não estava fragmentada e não tinha sido carregada ainda pela correnteza. Toda essa pesquisa foi encaminhada à comissão do Senado, que acompanha a poluição por óleo na região Nordeste. O IBAMA informou nesta quarta-feira que foram feitas avaliações e descartou a hipótese da presença de óleo. A Marinha também negou que a mancha seja de um vazamento de petróleo. Já foi descartado por Centro de Monitoramento do IBAMA, que já fez um estudo e um laudo que mostrou que essa mancha não é óleo. Pode ser muitas coisas, pode ser até sombra de nuvem. Das 10 praias atingidas pelo óleo em Pernambuco, 7 já estão limpas. Agora falando de coisa boa, hoje foi o primeiro dia do Vem Pra UFO, promovido pela Diretoria de Processos Seletivos da instituição. O evento, que vai até amanhã, deve receber cerca de 12 mil estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares da nossa cidade. Veja na reportagem de Fernando Cunha, com imagens de Lucas Cardoso. O campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia ficou lotado de estudantes na manhã desta quinta-feira. Gente que veio conhecer de perto os cursos de graduação oferecidos pela instituição. Eles facilitam, né, o processo da gente. Às vezes a gente só sabe o conceito do curso, mas não sabe o que geralmente trabalha nele. Aí eu acho importante a pessoa vir conhecer. Eu vim olhar o curso de fisioterapia ou matemática. Aí caso eu ver outro curso assim, aí eu mudo de ideia. Eu gostaria de fazer engenharia elétrica, né, ou ciência da computação. E aqui é uma oportunidade de conhecer esses cursos? Sim, eu visitei alguns estandes e tem bastante coisa, achei muito legal. Heitor, que é psicólogo escolar e orientador profissional, veio acompanhando estudantes do Serviço Nacional da Indústria, o SESI. Quando a universidade faz esse processo de abertura, eles conhecem a dinâmica dos cursos, eles conhecem pessoas que estão fazendo os cursos, e isso auxilia na vivência diária mesmo. De ali a gente fala um pouco sobre como vai ser e é que eles vivenciam minimamente na prática, e isso com pessoas que já estão fazendo o curso. O Vem Pra UFO é um evento organizado pela Universidade Federal de Uberlândia e recebe milhares de estudantes todos os anos. O objetivo é mostrar para eles as profissões e também os cursos. Oportunidade de tirar dúvidas para quem vai prestar o vestibular ou o Enem. Para também contribuir, quem sabe, para diminuir a evasão, né? Porque a escolha ruim geralmente gera a evasão, quer queiramos, quer não. E nesse sentido, eles realmente eles vêm e os nossos alunos apresentam de forma muito boa, né, o que os cursos realmente desenvolvem, porque na verdade são jovens falando para jovens, né? Então é uma linguagem muito adequada para eles. Estudantes de aproximadamente 60 cursos da universidade orientam os visitantes de 90 escolas públicas e particulares inscritas sobre o funcionamento de cada curso. Otávio é estudante de Ciências da Computação e fica feliz em poder ajudar. Acho que é muito importante a gente mostrar para o pessoal que está de fora, que está terminando o ensino médio, está pensando o que eles vão fazer na universidade, mostrar para eles as possibilidades, o que eles podem fazer aqui dentro, que tipo de projeto eles podem estar desenvolvendo durante algum curso, para eles terem noção das possibilidades para o futuro deles e de coisas que eles, às vezes, fica mais difícil de ver quando você não está dentro da universidade, sabe? Estudantes de 27 municípios de Minas, Goiás e São Paulo visitam o campus. Victor, por exemplo, veio de Nova Ponte. Eu achei bem interessante porque a pessoa vem aqui, aí ela já conhece, tem uma noção melhor da área que ela quer, entendeu? Aí ela não fica em dúvida, porque muita gente que vai fazer uma faculdade, no meio da faculdade ela para, entendeu? Porque ela não gostou. Aí ela vindo aqui, ela tem uma área ampla de conhecimento, de ir em todos os locais aqui para saber o curso que ela vai fazer. A diretora de processos seletivos comemora o resultado da ação. Superou as expectativas, porque no ano passado nós tivemos mais ou menos 10 mil participantes. Para esse ano, a expectativa mínima é de 12 mil pessoas, né, visitando os nossos estandes.
É isso aí, vem para a UF. E para mais informações, você pode também conferir pelo aplicativo do evento, disponível apenas para Android, e na página eventos.ufo.br/vem-pra-UFO. Bom, e aqui no estúdio nós estamos recebendo hoje o Brunner de Moraes, que é psicólogo e orientador profissional. Boa noite, Brunner. Boa noite, Patrícia, é um prazer estar aqui. Igualmente. Também recebemos o Luiz Augusto Regiane Júnior, que é gerente do Senai, na unidade do bairro Santa Rosa. Boa noite, Luiz Augusto. Boa noite. Bom, vimos então na reportagem que foi bem movimentado o dia aqui no campus hoje, muitos jovens tirando as suas dúvidas. E essa escolha vocacional, essa fase de transição da vida, Brunner, podemos dizer que é o início da vida adulta, né? Quando a gente entra para a faculdade, começa a escolher o caminho a seguir profissionalmente. Por que tem gente que é tão decidido e já outros ficam, assim, né, perdidos nesse momento dessa fase da vida? Essa parte da vida, em geral, vai ser uma das primeiras vezes que esse jovem vai ser demandado a fazer uma escolha por si mesmo. Né? Porque a gente sabe que durante o nosso desenvolvimento, muitas das nossas escolhas, mesmo que a gente tenha uma certa influência sobre elas, não está na nossa mão. Onde a gente vai morar? Nossos pais que decidem onde a gente vai morar, né? Que cidade, em qual escola. Mesmo que eu tenha uma certa influência, no final quem está fazendo aquele pagamento, quem está escolhendo aquele lugar, é a minha família ou é o meu professor que está pedindo o que eu vou estudar ou não, é a minha escola que está falando, olha, isso aqui é importante estudar, isso aqui não é. E nesse momento eu tenho que fazer uma escolha por mim mesmo. Né, uma coisa que eu vou escolher o que eu vou fazer, para onde eu vou, que curso eu vou seguir, para depois pensar em escolher uma carreira. Acho que uma das coisas que dá vamos dizer, uma travada nesse momento é talvez imaginar que a escolha que ele está fazendo, sendo talvez a primeira grande escolha, será uma escolha que vai definir o resto da sua vida. É muito importante, né? Uma escolha muito importante. Sim, só que às vezes isso trava também, porque às vezes o jovem não entende que em outros momentos também ele vai fazer outras escolhas e que uma escolha de um curso não é necessariamente a escolha do que eu vou fazer para o resto da vida também. Né? A gente sempre existe a possibilidade de se escolher novamente, nós temos históricos disso, e a nossa história profissional nunca é simplesmente eu saio de um ponto A e vou para o ponto B. A gente tem muito mais percalços, muito mais coisas até que estão fora do nosso controle, que vai acontecendo e a gente vai tomando novas escolhas e vai seguindo novos trajetos. Então, ter essa ciência de que isso é uma escolha dentre várias que a gente vai fazer na vida adulta, tira um pouquinho dessa pressão. Mas achar que, meu Deus, essa é a escolha definitiva e depois dessa eu não vou poder andar para trás, não vou poder olhar e se eu mudar de ideia, isso às vezes assusta um pouco o estudante se ele tem isso na cabeça. Buscar ter experiências, então, seria um caminho? E aí, Luiz Augusto, eu gostaria que você falasse sobre isso. Começar com um curso técnico, por exemplo, ao longo, né, do ensino médio, é uma forma que pode auxiliar o jovem também já ter mais certeza qual caminho seguir? Com certeza, né? É mais uma possibilidade, né, dele avaliar o melhor caminho a ser seguido. Né? E uma coisa também que precisa romper, né, essa questão de ele achar que ele tem que decidir ou o curso técnico ou a graduação. Né? Na verdade, é um ensino continuado que tem que se complementar. Então, o curso técnico é o início, né? Como bem disse o nosso colega, é o início e também não é o fim, ele vai começar ali, né? E depois vem a graduação, mas hoje ele tem essa percepção da escolha, ou o técnico ou a graduação. E isso precisa ser rompido, né? Isso tem que ser pode ser os dois, né? Os dois, exatamente, é isso. Ou ele pode fazer um curso técnico e depois também optar por outras áreas de atuação, mas já tem uma profissão para começar, sim, né? Sim. Nós temos até antes do técnico, né? Nós temos o curso de aprendizagem industrial. E às vezes eu falo para os nossos alunos, né, porque é o curso voltado para o jovem de 14 a 24 anos. Então, a aprendizagem industrial, ela serve até para ele perceber que não é aquilo que ele quer, né? Que ele ainda tem tempo para escolher outro caminho, né? Vai chegar num determinado ponto que ele já não tem mais tanto tempo. Mas na aprendizagem ele tem esse tempo até para falar, não, eu não quero isso, eu quero esse caminho. Né? Então é muito por aí. Excelente. Bom, e escolher uma profissão nem sempre, como estávamos dizendo aqui, é tarefa fácil, porque é preciso lidar, né? Às vezes cursinhos, vestibulares, muita prova, a pressão é inevitável. Então, confira na reportagem um projeto da UFO que auxilia os jovens a passarem por essa fase. Conheça sobre esse assunto, mas também é destaque no JU de hoje.
Você já deve ter escutado a pergunta: o que vai ser quando crescer? A Lígia não tinha certeza da escolha quando saiu do ensino médio e conta que não foi um momento simples da sua vida. É muita pressão mesmo, porque você tem que pensar na prova do vestibular, que é um momento muito tenso, que você só tem uma chance, né, praticamente. Lógico que você pode prestar outras vezes, né, mas é uma prova. Então, só isso já é muito tenso. Então, fazer uma escolha que, assim, quase não define a sua vida, mas, assim, é uma escolha muito difícil de fazer mesmo. Então, é um momento bem complicado mesmo. Ela precisou de orientação profissional para esclarecer as ideias e decidir o curso de graduação. Antes eu queria arquitetura, depois eu fiquei muito indecisa sobre o que eu queria. Eu fiquei um bom tempo durante o cursinho sem saber o que eu queria fazer. E aí depois eu fui numa psicóloga que ela me ajudou bastante e aí eu consegui decidir fazer psicologia mesmo. Ela e outros estudantes do curso de psicologia da UFO participam de um grupo que oferece orientação profissional e vocacional para os jovens do ensino médio, como explica a coordenadora do projeto. O projeto acontece há mais de 10 anos, ele é intitulado E Agora José, orientação profissional em grupo com adolescentes. E nós temos atendido uma média de 20 a 40 estudantes por semestre. A cada início de semestre, nós abrimos uma chamada para novos grupos. Os estudantes do ensino médio, eles se inscrevem pelo e-mail do projeto e aí nós chamamos para fazer uma primeira entrevista inicial, para conhecer esse adolescente, quais são as demandas dele, em que momento da escolha ele se encontra, e aí ele é encaminhado para o grupo. E o grupo tem uma duração de 12 encontros, com 2 horas, semanais, com 2 horas de duração cada encontro. A professora destaca as atividades que os estudantes realizam para ajudar os jovens nessa fase de escolhas que pode ser complicada. Nós procuramos trabalhar com oficinas, né? Então são encontros lúdicos e vivenciais que trazem a participação desses adolescentes, criando espaço para voz, para reflexão e principalmente para informação. Nós entendemos que é um grande desafio a gente fazer uma escolha sem ter conhecimento, sem saber do que a gente vai escolher, né? Apresentar as possibilidades dos cursos de graduação e da universidade é um dos objetivos, como mostra a Cristiane, colaboradora do projeto. Dentro desses encontros a gente busca falar sobre as extensões, né? Como elas podem chegar nessas extensões. Questão de atlética, até mesmo dentro dos estágios obrigatórios e não obrigatórios. Também a questão de como vai ser a possibilidade de fazer mobilidades dentro da instituição, então tanto o exterior quanto dentro do país mesmo. Trazer essas informações com relação não só à extensão, mas também a parte de pesquisa, né, que a UF também é muito engajada nisso, e outros pontos importantes que envolvem esse mundo universitário. E quem já passou desta fase, como a Lígia, que está no último período da graduação, explica de que forma um espaço assim pode contribuir para uma escolha mais consciente. A gente acaba focando mais no que o jovem quer, a gente trabalha também as influências que eles têm, mas a gente quer entender como que eles querem chegar a tais profissões, então eu acho que tranquiliza bastante, assim. Muito bacana. Bruno, e você como psicólogo, também orientador profissional, gostaria que você falasse para a gente, existe uma fórmula ou não para se descobrir, né, qual o melhor curso, qual a melhor carreira a seguir? Como é que você orienta as pessoas que te pedem ajuda? Olha, Patrícia, é muito legal essa pergunta quando você fala assim, se existe uma fórmula para a gente descobrir o que a gente quer fazer. Porque o que muitos dos adolescentes nessa hora estão querendo é exatamente descobrir alguma coisa, né? Eu quero que, se descer uma luz aqui, me trazer, falar, faça isso, e eu falar, nossa, é isso que eu nasci para fazer. Às vezes ele quer que isso aconteça, porque ele não vai descobrir por que ele foi feito para alguma coisa, porque em geral essa escolha é uma escolha que vem das minhas experiências, do que onde eu quero alcançar e não do que eu nasci para fazer. Não é uma coisa pré-determinada, é uma coisa que a gente vai construir. Então, até quando a gente avalia as nossas habilidades, o que eu tenho às vezes uma facilidade, o que eu tenho uma dificuldade, a gente faz essa avaliação, mas a gente também tem que perguntar o que eu quero aprender. Por
Porque a gente não está entrando, né, ou seja, num curso técnico, seja numa graduação, a gente não está chegando pronto, a gente tem que aprender coisas. Às vezes eu não sou bom em alguma coisa que eu tenho vontade de ser bom naquilo. Então isso também pode ser um critério. Vale a pena eu aprender aquilo que eu estou disposto a não aprender? Quais são meus valores? O que eu quero alcançar? O que me interessa? E nesse processo, processos de orientação profissional, como que mostrou na reportagem aqui agora, são muito preciosos, porque eles não vão te dar uma resposta, né? Aquela coisa que eu entro lá no Google ou em algum lugar, né? Jeito, o que eu preciso fazer? Aí você responde algumas perguntas e sai um monte de profissão. Né? Eu sempre pergunto, se sai uma profissão que você não gosta, você faria ela mesmo assim? Mesmo assim? Né? Aí geralmente a pessoa dá aquela risadinha nervosa e fala, não, essa eu não faria não. Então, esse processo, ele demanda reflexão. Demanda a gente conhecer também, o autoconhecimento, saber o que Exato, gosta, conhecer a si próprio, conhecer quais são as influências, como a estudante falou na reportagem, conhecer o que influencia as minhas decisões para eu poder entender. Toda a nossa escolha é influenciada, todos nós influenciamos uns aos outros. Mas a gente tem que entender quais dessas influências fazem sentido e quais não são boas influências. Mas para isso a gente primeiro precisa olhar para essas influências, entender nossas habilidades, o que a gente quer, nossos valores, e aí também fazer o que o Vem Pra UF faz tão bem, que é se expor a essas opções, entender quais são essas escolhas. Né? Na reportagem mesmo falou que aqui no campus tem a apresentação de cerca de 60 cursos. Então, mas eu garanto que a maioria dos adolescentes e estudantes, se eu perguntar se ele tem ideia de quais são esses 60 cursos, ele não vai saber. Exatamente. Se ele conseguir falar 10 para a gente aqui, eu vou estar feliz, vamos dizer assim. Então mostra que a gente também está se engajando pouco nessa atividade de exploração, de conhecer quais são as opções que estão à disposição para poder fazer essa escolha. Então, falando sobre esse assunto, sobre as opções, eu gostaria que o Luiz Augusto falasse dos cursos disponíveis, né, oferecidos pelo Senai. E também lembrando que essa escolha de profissão muitas vezes acontece tardia, porque as pessoas gostam, né, não estou feliz, eu quero mudar de área. Também essa possibilidade, não só para quem está no ensino médio, entrando na vida adulta, mas que já é adulto e tem essa vontade também de percorrer novas áreas. Então, conta pra gente quais são os cursos disponíveis hoje. Na unidade do bairro Santa Rosa, na unidade Dr. Celso Charuri, nós atuamos com a área de metal mecânica e eletroeletrônica. Dentro da metal mecânica, nós atuamos com a mecânica industrial e a mecânica automotiva. Né? E dentro da eletroeletrônica, a eletrônica, a eletrotécnica e a automação industrial. Então, são todos cursos muito voltados para a área técnica e industrial. Né? Que é a essência do Senai. E dentro desses cursos, o aluno ele tem uma gama, uma possibilidade muito grande de opções, né? Porque ele tem aquela preocupação, às vezes ele faz um curso, não, mas esse curso está me limitando. Quando, na verdade, esse curso está abrindo novas possibilidades. Né? Então, nós temos a aprendizagem industrial, que é voltado para o jovem de 16 a 24 anos de idade. Né? E aí, às vezes, eu falo para os nossos alunos, né? É um curso que serve até para você saber se é isso que você quer ou não. Né? A gente estava falando de acertar e de errar. Então, com 16 anos de idade, eu posso me dar o luxo de tentar 1, 2 ou até 3 vezes. Né? E após a aprendizagem industrial, nós temos o curso técnico, a partir de 16 anos de idade, e esse não tem limite máximo de idade. Né? Então, são várias possibilidades que ele tem de se conhecer, igual a gente está falando aqui, né, de buscar um curso na área de eletrônica e de repente falar, não, isso aqui não me preencheu, não é isso aqui que eu quero. Né? E aí ele vai para uma mecânica, ele vai para uma automação, ele vai buscar outras possibilidades. Outras paixões. Exato, é isso. Bom, a gente volta a falar sobre esse assunto. Agora é hora de saber como fica o tempo em Uberlândia nesta sexta-feira. Confira. O início do fim de semana continua nublado e com chuva em Uberlândia. A mínima prevista é 21 graus e a máxima 31. Sexta-feira de chuva também em Patos de Minas. Os termômetros marcam entre 19 e 31 graus. Nebulosidade no céu de Monte Carmelo e pancadas de chuva a qualquer momento do dia. Mínima 19 graus e máxima de 29. Sol entre nuvens em Ituiutaba. A chuva está prevista para aparecer à tarde. Temperaturas variam entre 23 e 33 graus. Chove também em Araxá. A temperatura mínima é 18 graus e a máxima 28.
Agora é hora de ficar por dentro das dicas do quadro Editais UFO. Seu sonho é ser aprovado em concurso público? Então confira suas oportunidades. A Faculdade de Engenharia Elétrica da UFO divulgou o edital de concurso público para contratação de professores substitutos. As inscrições vão até o dia 10 de novembro. Para mais informações é só acessar o site ingresso.ufo.br. Também tem oportunidade para professores substitutos no ILEEL, o Instituto de Letras e Linguística da Universidade. Quem tiver interesse deve ficar de olho, pois as inscrições vão só até o dia 10 de novembro. E olha só, também tem processo seletivo para professores na Escola de Educação Básica, a ESEBA, da UFO. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de novembro. Outras informações você encontra no ingresso.ufo.br. Por hoje é só, mas mês que vem tem muito mais dicas de concursos públicos para você. Bons estudos e até mais! E pesquisadores da UFO e do IFTM buscam caminhos para combater o mosquito Aedes aegypti. Confira. Olhares curiosos. Esses alunos do Instituto Federal do Triângulo Mineiro puderam observar bem de pertinho como evolui um mosquito da dengue. A Ana Luísa é bolsista e passa para os outros alunos o que ela aprende durante a pesquisa que tem uma parceria com a Universidade Federal de Uberlândia. A experiência está sendo muito boa, é uma amostra prática, sim, em relação à educação ambiental que nós temos na matriz curricular do curso. E aí nós tentamos realmente mostrar para o campus esse monitoramento em relação ao mosquito Aedes aegypti aqui. E o projeto existe desde 2013, uma parceria entre o Instituto Federal do Triângulo Mineiro e a Universidade Federal de Uberlândia, onde pesquisadores, professores e alunos fazem essa pesquisa semanalmente, de casa em casa. Eu percebi que é importante fazer um trabalho de vigilância a longo prazo para mostrar para a comunidade, para as diferentes pessoas, se tem mosquito ou não. E a gente usa essa armadilha, que é a chamada Ovitran, porque ela é, do ponto de vista sazonal, ao longo do ano, ela é eficiente, eficaz e barata. Ela detecta rapidamente se tem um mosquito ou não. E aí, ao longo disso, a gente foi percebendo que aquilo que a gente propôs na tese, que é o que a gente chama de mobilização social, a gente precisa, que hoje a gente chama de educação em saúde, a gente precisa estar junto com as pessoas, mostrando o quanto é preciso as pessoas mudar de estilo e mudar o modo de vida. O Marco Antônio é um trabalhador que mora próximo ao IFTM e desde o início, há 6 anos, recebe a visita dos pesquisadores. Ele percebe que até as mudanças de hábito foram positivas nesse período. Você habitua a virar um latão, a furar um latão de lixo, ele faz parte do dia a dia. Você acaba habituando-se na sua casa e em todo o complexo do IFTM. Segundo o Boletim Epidemiológico de Monitoramento dos Casos de Dengue, Zika e Chikungunya da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, até o dia 7 de outubro, o estado registrou mais de 481 mil casos prováveis de dengue e 144 óbitos em 45 municípios. A armadilha é o que a gente chama de ovitrampa, é um vasinho de planta, aqui no caso principalmente de violeta. A gente coloca em torno de 200 ml de água e uma palheta para fixar com clips, porque a fêmea prefere essa armadilha que ela é escura. A água, normalmente a gente pega a água da própria torneira e coloca ela dentro desse vasinho, e a fêmea tem uma tendência natural de vir fazer a oviposição. A gente troca essa palheta de 7 em 7 dias, leva para o laboratório para fazer a contagem dos ovos. Ovos viáveis, eclodido e danificado. Então a gente tem esse monitoramento desde 2013, a quantidade de ovos viáveis, eclodido e danificado. Os ovos viáveis a gente coloca no mosquitário, para a gente acompanhar o ciclo, para inclusive a gente saber qual é o vetor. Aqui predomina aproximadamente 70% Aedes, tanto Aegypti ou Albopictus, em torno de 20% Albopictus, que ele é mais silvestre, em torno de 10 e alguma coisa o Culex. Então são 3 grandes vetores predominantes aqui, como também lá na cidade, não é muito diferente. Este professor do IFTM ressalta a importância dessa parceria com a UFO de conscientização não só dos alunos, mas da comunidade para combater o Aedes aegypti.
Não basta que uma pessoa tenha um cuidado, é importante que a comunidade, a sociedade tenha esse cuidado e aí, nesse caso, o projeto é importante. Por quê? Porque os estudantes e nós mesmos participantes também trabalhamos como reprodutores dessa ideia. Os alunos chegam em casa, comentam, falam com o vizinho que de repente não tem essa informação, né? E aí também os meios de comunicação são muito importantes, como o caso dessa entrevista, porque nos ajudam também a divulgar. Ou seja, basicamente, o nosso trabalho é em dois momentos. Um momento anterior, que a gente fala da questão dos conceitos, da importância dos hábitos, e nessa verificação posterior, e da maneira como isso está sendo divulgado e trabalhado. Parabéns aos pesquisadores, então, da UFO e do Instituto IFTM. Hoje recebemos aqui o Brunner de Moraes e o Luiz Augusto para falar sobre escolha profissional. Estamos chegando ao fim do nosso jornal. Luiz Augusto, você como gerente do Senai, me fala de que forma as pessoas podem ter mais informações sobre quais cursos estão disponíveis, quais canais de acesso. Através do nosso site, né, fieng.com.br, através do telefone 3293-3200, ou indo até a nossa unidade no bairro Santa Rosa, na Avenida Elis Regina, número 370. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. Bruna, gostaria que você fechasse agora só falando para a gente a dica final para quem ainda está indeciso nesse momento tão importante da vida. Bem, acho que a dica que eu posso dar agora é: conheça você mesmo, reflita sobre o que é importante para você, conheça as suas opções e faça a sua escolha baseado naquilo que faz sentido para você hoje. Usando essa formulazinha, a gente vai poder escolher várias vezes durante a vida, todas as vezes que essa decisão foi importante também. Que legal. Obrigada também pela sua participação, viu? E o Jornal da UFO dessa quinta-feira fica por aqui. Logo mais às 9h15 da noite, você confere as últimas notícias nacionais no Jornal da Cultura, segunda edição. Muito obrigada pela audiência, tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã. Tchau.